Olá pessoal, meu nome é Letícia. Eu sou a Ana Laura. Nós somos alunas da professora Kátia na disciplina de Anatomia 2 e hoje nós vamos falar sobre fibrose cística. Primeiro a gente vai falar sobre os sistemas que ela comete, dando ênfase no sistema respiratório, e depois vamos abordar a doença em si. Então, falando sobre sistemas, a fibrose cística é um distúrbio monogênico que causa uma doença multissistêmica, ou seja, ela não afeta apenas um local, mas todos os locais que tiverem células epiteliais com defeito da proteína CFTR. Os sistemas respiratório, digestivo e reprodutivo são os mais impactados. Então, sobre o sistema respiratório, a gente tem o trato respiratório superior, que é formado pela cavidade nasal, os seios paranasais, a faringe e pela porção superior da laringe, que é acima das cordas vocais. A sua função é condução, filtração e umidificação e aquecimento do ar inalado. O trato respiratório inferior é formado pela porção inferior da laringe, que é abaixo das cordas vocais, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os pulmões. A sua função é a condução e a troca gasosa. Então aqui a gente tem a cavidade nasal, que é onde o trato superior começa. Ela se abre anteriormente na face, através das duas narinas, e posteriormente na nasofaringe, que é através de duas coanas. Aqui também contém as conchas nasais que alteram o fluxo laminar de ar, ajudando a umidificar e aquecer o ar até a temperatura corporal. Os seios paranasais são os espaços preenchidos por ar que estão presentes nos ossos que formam as paredes da cavidade nasal. Eles são nomeados de acordo com os ossos onde se encontram. Então, a gente tem os seios maxilares, frontais e esfenoidais, e também as células etimoidais. Os seios paranasais se comunicam com a cavidade nasal através de aberturas. Depois de passar pela cavidade nasal e pelos seios paranasais, o ar inalado sai pelas coanas e entra na faringe, que é um tubo muscular em forma de funil que contém três partes, a nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe, que também é conhecida como laringofaringe. A nasofaringe serve apenas como uma via para passagem de ar. A orofaringe é uma via tanto para o ar vindo da nasofaringe quanto para o alimento vindo da cavidade nasal. E a laringofaringe é o ponto onde os sistemas digestivo e respiratório se separam. A última porção do trato respiratório superior é a porção superior da laringe. A laringe é uma complexa estrutura oca localizada anteriormente ao esôfago. Ela possui um esqueleto cartilaginoso conectado por membranas, ligamentos e associado a músculos. A principal da função da laringe é a condução de ar, mas ela também possui as cordas vocais que participam do processo de vocalização. Então, aqui a gente tem a árvore traqueobrônquica, que é a porção do trato respiratório que conduz o ar das vias aéreas superiores até o parênquima pulmonar. Ela é formada pela traqueia e pelas vias aéreas intrapulmonares, no caso os brônquios e os bronquíolos. A traqueia está localizada no mediastino superior e representa o tronco da árvore traqueobrônquica. O brônquio principal esquerdo passa inferolateralmente para entrar no hilo do pulmão esquerdo ao longo do trajeto, e ele passa inferiormente ao arco da aorta e anteriormente ao esôfago e à aorta torácica. Já o brônquio principal direito passa inferolateralmente para entrar no hilo do pulmão direito. Ele possui um trajeto mais vertical do que o esquerdo e também é menor e mais largo. Isso faz com que o brônquio direito seja mais suscetível à impactação de corpos estranhos. Ao chegarem nos pulmões, os brônquios principais se ramificam em bronquíolos intrapulmonares cada vez menores. O brônquio principal esquerdo se divide em dois brônquios lobares secundários, enquanto o brônquio principal direito se divide em três, que vão transportar o ar até os lobos pulmonares. Aqui os pulmões. Pulmões são um par de órgãos esponjosos localizados dentro da cavidade torácica. O pulmão direito é maior do que o esquerdo e é formado por três lobos, o superior, o médio e o inferior, que são divididos por duas fissuras, oblíqua e horizontal. O pulmão esquerdo só possui dois lobos, superior e inferior, dividido por uma fissura oblíqua. Cada pulmão possui três superfícies, um ápice e uma base. As superfícies do pulmão são a costal, a mediastinal e a diafragmática, que são chamadas de acordo com as estruturas anatômicas que estão em contato com cada uma. A superfície mediastinal conecta o pulmão ao mediastino através de seu hilo. O ápice do pulmão é onde a superfície mediastinal e costal se encontram, e também é a porção mais superior que se estende até a raiz do pescoço. Já a base é a parte mais inferior e côncava, que fica sobre o diafragma.
Então, afinal, o que é a fibrose cística, né? É uma doença genética autossômica recessiva causada pela mutação do gene CFTR, que resulta em desequilíbrio na concentração de cloro e de sódio nas células produtoras de muco e suor das glândulas exócrinas. Transmitida pela hereditariedade, a fibrose cística também é conhecida como doença do suor salgado. Isso se deve à grande presença de sódio no suor, contribuindo para a percepção de um suor mais salgado. Falando agora sobre o que é doenças monogênicas. É um tipo de doença hereditária causada por mutação na sequência de DNA de um único gene. Podem ter diferentes padrões de herança, como autossômico, dominante e recessivo ligado ao cromossomo X ou Y. Além disso, essas doenças são ocasionadas por mutações germinativas e podem ser passadas de geração para geração. Mais da metade das doenças monogênicas se manifestam na infância. Na maior parte dos casos, as doenças monogênicas são raras, mas em conjunto somam-se mais de 10 mil distúrbios e afetam cerca de 1% da população. Falando um pouco sobre a fisiopatologia da doença, a fibrose cística acomete principalmente os pulmões. O defeito está no transporte de íons através da membrana celular, causando problemas na glândula sudoríparas, no pâncreas e nas secreções de muco no geral, especialmente nas secreções digestivas e respiratórias. Os sintomas vão pegar principalmente essas três áreas. A parte respiratória é que causa mais complicações nas crianças, porque o muco que fica no brônquio, que serve para manter os alvéolos funcionando com mais elasticidade, se torna mais espesso, tendo mais dificuldade de ser eliminado. Portanto, tem mais facilidades para serem infectados. Falando sobre a epidemiologia, a incidência varia de acordo com a etnia e estudados. No Brasil, a incidência é de 1 para 9.000 a 1 a 9.500 nascidos vivos, enquanto que nos Estados Unidos, Canadá e Europa, a incidência é de 1 para 2.000 e 1 para 5.000. De acordo com as informações da Fundação de Fibrose Cística, cerca de 70 mil pessoas vivem com a doença no mundo. No cenário brasileiro, existem cerca de 3 mil pessoas com a doença, e 1 a cada 10 mil nascidos vivos possuem a doença, relata o Registro Brasileiro de Fibrose Cística, mas não supõe-se que existem muitas pessoas subdiagnosticadas. Agora, quanto aos sintomas. Os pacientes portadores da fibrose cística podem apresentar em diversas faixas etárias e com muitas manifestações clínicas diferentes. É identificada a tosse inicialmente intermitente, piorando à noite ao despertar. Com o passar do tempo, a tosse aumenta, torna-se mais frequente e purulenta, com os carros mais espessos e esverdeados. Outros sintomas associados são a dispneia, falta de apetite, perda de peso ponderal e a tolerância diminua aos exercícios físicos. Período de estabilidade com exacerbações pulmonares. Com essas exacerbações, ficar atento às infecções, tosse, perda de peso, febre e redução da função pulmonar, com progressão de IR que necessite de suporte mais intensivo. E também é recorrente quadros infecciosos de rinocinusite crônica, otite média e pneumonia recorrentes. Falando sobre as alterações nos exames clínicos, na espirometria a gente vai ter o aumento do volume residual, capacidade pulmonar total e alterações na capacidade vital forçada e na VEF1, o que sugere uma destruição do parênquima. Visualizando o raio-x de tórax, a gente pode encontrar a hipersuflação por obstrução de vias aéreas, sinais de impactação intralumial de muco, infiltrado peribrônquicos e bronquiectasia. Na imagem ao lado, a gente apresenta o que seria uma bronquiectasia realizada numa PA de tórax. O diagnóstico geralmente é realizado na infância. Pode ser feito através do teste do pezinho e através do suor, dosando a quantidade de cloreto. Se der mais que 2 testes positivos junto com a abordagem clínica, pode ser um indicador de que essa criança, que essa pessoa tenha a fibrose cística. Mas vale ressaltar que não é somente o teste do suor que vai diagnosticar.
é de suma importância ter a clínica associada a alguma prova da má funcionalidade da proteína. As formas de tratamento. Após o diagnóstico, o tratamento tem como objetivo principal prevenir e tratar as disfunções orgânicas e os sintomas. A doença pulmonar exacerbada é tratada com antibióticos por 2 ou 3 semanas. A escolha desse antibiótico baseia-se no resultado da cultura do escarro. Geralmente, o patógeno não é erradicado, mas a carga bacteriana é reduzida e os sintomas e lesões das vias aéreas também diminuem. É importante garantir uma nutrição adequada, porque, como foi mencionado, como é uma doença multissistêmica, ela afeta também o trato gastrointestinal, o que diminui a absorção. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento e evitar a obstrução intestinal. A fisioterapia torácica também é bastante indicada porque melhora o volume respiratório. Então é isso, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado.